não existe um escândalo com o nome do Haddad. Você está me falando isso, que batalha por ser um cara coerente 100% do tempo. Como é que você, então, se pega, Haddad, no momento que você já assumiu os erros do PT em algum momento, sim, mas está na frente do palanque? Isso não seria um pouco de... Você não considera isso um pouco de incoerência? Seria, primeiro, se eu não fosse verdadeiro. Quando me perguntam, a Dilma cometeu erros na condução da política econômica, eu enumero. Já enumerei em entrevista, em artigo, ó, errou aqui, errou aqui, errou aqui. Justifica o impeachment? Não tem nada a ver com o impeachment, não, uma coisa com a outra. Então, eu estou sendo coerente. Errou. Mas o que isso tem a ver com o impeachment? O Bolsonaro cometeu 10 vezes mais erros que ela e ninguém fala em impeachment. O Arthur Lira, até com 100 pedidos de impeachment, ele senta em cima e não faz nada. Então, isso é ser coerente. Não é dizer, os governos do PT foram perfeitos? Não. O PT não fez a reforma política. O PT não conseguiu fazer a reforma tributária. Tentou. A reforma tributária 2 vezes. Não conseguiu. Nem com o apoio dos governadores. Agora, uma coisa é isso, você admitir, errou na nomeação. Eu não estou dizendo assim, uma coisa é você falar, o Lula não tem nada a ver com o que aconteceu na Petrobras. A justiça Isso a justiça já julgou. Pouca gente se deu conta que tem uma coisa, porque uma coisa é dizer o seguinte, aqueles processos têm que ir para Brasília. Aí tem gente que diz, então, ele não foi inocentado, ele vai ser julgado ainda. De um lado é verdade, mas tem uma coisa que a justiça já julgou, que ao mandar para Brasília, a justiça já disse que aquilo não tem nada a ver com Petrobras. Tem nada a ver com Petrobras. Isso a justiça já disse, já reconheceu. Não tem como voltar atrás disso. Você não concorda? Tiramos a... Então, assim, errou na nomeação de diretor da Petrobras? Tá bem, legal. Aqueles caras lá são bandidos e foram presos. Agora, o Lula... Aquilo tudo era pro Lula ter um apartamento muquifo lá em... Dá um tempo, cara. Tem uma relação... Vamos com calma. Você me citou um exemplo de inocentado. Outras coisas que são hábitos que não nasceram no PT, portanto deixar muito claro isso, sim, que são hábitos da política, que são o mensalão, os tratos com as empreiteiras, o caixa 2, que, volto a deixar claro, fica essa noção, principalmente nessa galera de 30 em 30 e poucos anos, que nasceu... que o Lula um dia fez um decreto, a partir de agora temos mensalão e caixa 2, e temos essas relações com as grandes empresas e tudo mais. Mas isso aconteceu. Aconteceu durante o mandato, aconteceu durante o governo do PT. Eu acho importante você falar isso. Por quê? Então, quando eu falo dessa coerência, nós estamos falando de hábitos e correntes que o PT podia ter matado ali. Então, mas não é uma coisa que você possa atribuir ao PT. Por que? Outra coisa que eu acho equivocado no Brasil. A legislação... Eu disse isso, inclusive, portanto deixar claro que eu dizia. A legislação, erroneamente, permitia a doação empresarial para campanha. Doação de empresa para partido. Eu sempre fui contra a vida inteira. Doação de empresa para partido é um vício da democracia. Não deveria poder. O Congresso não queria mexer, porque obviamente que o Congresso queria a doação das empresas para poder cacifar as campanhas. Era impossível o Congresso mexer nessa lei. O que fez o Supremo? Falou, não pode mais. Isso viola o princípio da Constituição, um cidadão, um voto. Porque uma empresa é um CNPJ. Um CNPJ não vota. Por que ele doa para um político e não doa para o outro? Tem alguma coisa aí. Então o Supremo, quando viu a confusão que isso gerou, proibiu a doação empresarial. Ótimo. O que é o caixa 2? O caixa 2 é quando a empresa quer doar e não quer parecer que doou. Não necessariamente dinheiro sujo. Tem dinheiro sujo e dinheiro limpo. Ele fala, eu quero doar, mas não quero aparecer. Teve tesoureiro que pegou, teve campanha que pegou e teve campanha que não pegou. Então, não é o PT. Teve gente do PSDB que pegou, teve gente do PSDB que não pegou. Teve gente do PT que pegou, teve gente do PT que não pegou. Teve gente do PP e de todos os partidos. Por quê? Porque o candidato quer ganhar a eleição. Nem todo mundo tem a firmeza que eu acabava de me referir. A firmeza de dizer não. A firmeza de dizer, eu sei que você quer me ajudar, eu até sei que esse dinheiro é limpo, mas eu quero na forma da lei. Você quer me doar na forma da lei? Eu recebo. Você não quer me doar na forma da lei? Eu não quero o dinheiro. Nem todo mundo tem essa firmeza.
teve gente em vários partidos, eu diria que em todos os partidos, que cedeu à tentação e aceitou o recurso sem contabilizar. Isso é errado? É. Tem que ser punido? Tem. Tem lei para isso. Artigo 350 do Código Eleitoral. Pune o cara. Seja de que partido for, se é do meu, se é da minha família, se é da tua família, não quero saber. Errou, tem uma lei. Infelizmente, o que nós vamos fazer? Tem que cumprir a lei. Agora, não pode estigmatizar. Porque 6 governadores do PSDB estão respondendo por isso. Né? Vários, mais de 100 parlamentares. A demonização, ela foi política. A demonização foi política. Por isso que eu sempre dizia, eu falei, gente, você é de uma igreja. Um padre lá fez coisa errada. Tá cheio de padre que faz coisa errada. É a maioria? A gente sabe que não. A maioria está vocacionado para aquilo que é o bem da comunidade. Você vai evitar que o padre seja punido porque é da sua igreja? Pô, errou, paga. Um pastor, um padre, seja quem for. A gente tem que saber diferenciar a instituição da pessoa que falhou. Agora, então, qual foi a fake news que saiu essa semana? Que eu tava com uma faixa de... O que era? Lázaro Inocente. Não, é uma foto de 2000 e sei lá quando. Eu acho que o que me assustou mais não foi a montagem, foi a imprensa tendo que explicar. Gente, é uma montagem. Essa foto é de 3 anos atrás, ninguém sabia quem era o Lázaro. Assim... Cara, e é incrível, mas assim, tem gente que efetivamente toma um susto. E você sabe que acho que tem algum mecanismo psicológico que a pessoa retém aquela informação e às vezes passa para frente acriticamente. O cara não faz um balanço. Peraí, pô, o Haddad tá defendendo esse cara? É um botão. Encaminhar. Acabou. Aí acabou. E aí foi para 348 pessoas. É o corona, cara. Passa desse jeito. Entrou agora na você sala... multiplica 348 por 348, que é o segundo botão. E aí... Vai. Nós temos que estudar isso. Isso foi objeto de estudo nos anos 30, quando surgiu o rádio, quando o rádio massificou, as pessoas achavam que tinha acabado o mundo. Porque falaram, pô, como é que nós vamos domar esse troço, não é? Hoje ninguém tem medo de rádio. Por quê? Os grupos se consolidaram. Você conhece o âncora. De vez em quando tem uns programas evangélicos com os negócios de espiritismo que dá um pouco de medo ali, Haddad. Pô, eu não conheço pra falar. Às vezes eu ligo ali, o cara tem um demônio ali, eu fico com medo. Rádio ainda assusta a gente. No trânsito, às vezes tá o cara, meu Jesus, cara, muito. Você lembra do Orson Welles, né? Lembro. O Orson Welles, quando anunciou a chegada de marcianos na Terra, foi uma comoção no mundo. E aquilo foi uma brincadeira que depois teve que ser desmentida porque as pessoas entraram em pânico, começaram a ir no supermercado comprar comida, trancar a porta de casa. Ou seja, as pessoas são mais vulneráveis do que a gente imagina psicologicamente. Nem todo mundo, assim, tem a frieza de receber uma informação e processar. Peraí, deixa eu... Bom, esses sequestros falsos... que aparece uma pessoa no telefone, você já deve ter sido vítima disso? Meu pai já me ligou chorando. Então, liga uma pessoa... Teu filho tá com a gente, teu filho tá com a gente. Liga uma pessoa gritando, falando o teu nome, aliás, não. Pai, né? E a pessoa... Eu conheço gente que ligam foi 6 horas da manhã que o cara tá recém acordando. Eu conheço gente que foi no caixa eletrônico sacar dinheiro. Aí você fala, pô, mas será que o cara não parou 2 segundos para pensar no que estava acontecendo? Não para, cara. Não para. Louco, né? É Isso louco. aconteceu, cara. Ligaram 6 horas da manhã. Meu pai ficou desesperado. Minha mãe ficou feliz. Minha mãe falou, graças a Deus já era. Acabou meu problema. Onde eu deposito dinheiro para você? Para não devolver. Onde eu deposito a grana? Pô, caiu muito golpe. Caramba. Mas é louco. É louco. Pega no susto. É isso, cara. As pessoas... a gente precisava conversar sobre isso com as pessoas, sabe, de como lidar com situação de crise, ou aparente crise, porque não é uma crise, é uma falsa crise. Exato, e eu te digo mais, eu acho que vai mais longe do que isso, Haddad. Tem uma compreensão muito equivocada do que é a internet e do que são essas notícias, não só nas fake news políticas, mas assim, eu vejo muita matéria na internet que são baseadas em um acontecimento específico. Fulano de tal está sofrendo ameaças de morte.
Aí você pensa, vão matar o cara. Não, são 2 tiozinhos que tem um perfil que vai para 4 pessoas que ficaram putos e falaram, vou te matar. Então se cria todo um universo. Então assim, a gente precisa ter uma compreensão maior do que está acontecendo e informar as pessoas que acabam entrando nesse redemoinho. Pilha, o que está acontecendo? Será que faz sentido isso? Porque eu saio, desligo o computador e na rua o que está acontecendo? Será que é isso mesmo? É isso. Às vezes não é um reflexo do que está acontecendo na sociedade, sabe? É difícil falar isso, porque é duro, porque às vezes são comentários racistas, preconceituosos, ou por... O maior exemplo sou eu, Haddad. A impressão que entra na internet, as pessoas me odeiam. Eu saio na rua, as pessoas me adoram, me abraçam. Beleza. Duvido que o Haddad saia na rua e é essa loucura terrível do PT, ladrão, vou te matar. Como é que é na rua quando você sai, Haddad? Cara, eu frequento exatamente os mesmos lugares que eu frequentava 20 anos atrás e sou tratado da mesma maneira. É muito difícil uma pessoa... Primeiro que o cara sabe, tem um diálogo interno que o cara faz. Ele sabe que não é verdade, entende? Quando ele tá na internet, ele tá lá com aquela bronca dele, querendo lacrar. Super-herói. Mas não é real. Quando o cara tá na tua frente, não é real. Ele sabe que não é verdade, ele maneira... Essa semana passada teve aqui conversando comigo Ciro. Não sei se você chegou a ver alguma coisa, saiu coisas... Eu vi, sobretudo quando ele perdeu um pouco as estribeiras ali, né? Mas ele deu uma das frases que ele disse, que eu acho que inclusive foi meio descontextualizada, a imprensa deu uma pesada também, que ele falou que iria mais 100 vezes para a França para não votar em bandido. Eu não acho que ele estava especificamente falando do Haddad, eu acho que a imprensa pegou um pouco dessa forma. Ele estava falando de tudo, do sistema como um todo, tanto um lado quanto o outro. Bolsonaro e o PT, não especificamente a sua. O que você achou disso, assim? E principalmente o que você acha dessa postura do Ciro, que é um cara de esquerda e que está tendo esse rompimento claro e evidente com o PT? O que isso significa? Porque é uma força. O cara tem os seus 12% no final de uma eleição também. Sim. Então, fixos. Essa base é de mais de 10%. Então, assim, também é uma força. Olha, eu acho que se você me der um tempinho, eu acho que vale a pena explorar isso que você está perguntando, porque, em primeiro lugar, deixar claro que não só eu nunca ofendi o Ciro, como eu nunca vou ofender. Né? Segundo, que eu dei o benefício da dúvida, como você colocou, eu vi a entrevista e dei o benefício da dúvida. Agora, ele tem sido deselegante, com uma frequência enorme. Né? Eu não sei se por orientação do marketing ou se ele é mesmo uma pessoa que oscila muito. Mas eu acho que o Ciro oscila tanto do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista emocional. Essa é a minha opinião sobre ele. Né? E não estou querendo ofender ninguém e nem retrucar o que ele falou quando você o entrevistou. Eu estou dizendo que é um tipo de conduta, né, que, olhando mais a longo prazo, a gente vê uma certa instabilidade ideológica e, eu diria, um pouco emocional também. Então, a todo momento ele está justificando, lembra quando eu xinguei aquele jornalista? Se você pegar todo o cenário, não era bem aquilo. Então você sempre tem que dar para o Ciro uma canja, sabe? Não foi bem aquilo que ele quis dizer, nunca é exatamente aquilo, sabe? Você veja o seguinte, eu tenho 20 anos de vida pública, né? Eu comecei minha vida pública em 2001, para ficar 3 anos, mas daí a coisa foi evoluindo, fui nomeado ministro, fui eleito prefeito, acabei ficando. A vida também te leva para as coisas, né? Não é só você que decide o que fazer da vida. Mas eu não me sinto um político profissional, né? Eu me sinto um acadêmico, um sujeito que gosta de ler, escrever, dar aula. Você sempre disse isso, você é um cara mais do projeto do que da... Sempre fui de projeto. Gosto de projeto nacional, gosto de pensar grande. Acho que esse país tem um potencial. Mas assim, tem uma coerência nas coisas que eu faço na vida, né? Mesmo quando as pessoas não entendem num primeiro momento, elas vão acabar entendendo num segundo. Então, quando eu falei, olha, eu vou ficar aqui do lado do Lula, porque eu sei que esses processos são fraudados, e todo mundo fala, pô, mas você está colocando a tua respeitabilidade em jogo. Eu falei, eu colocaria a minha respeitabilidade em jogo se eu não fizesse aquilo que a minha consciência manda. Mas se eu estou fazendo uma coisa que a minha consciência manda,
Um dia a verdade vai prevalecer. Eu não vejo essa firmeza no Ciro, né? Então é uma pessoa que está a todo momento mudando de partido, a todo momento mudando de discurso. Então eu me pergunto, assim, eu até gostaria de, sei lá, trocar isso com você, Por mas favor. o Ciro votou no Lula no segundo turno de 2002, no primeiro turno de 2006, votou na Dilma no primeiro turno de 2010, no primeiro turno de 2014. O que aconteceu então? Entende? Do que... Entendo. Ele é cúmplice de tudo que o PT... Do que nós estamos falando, entendeu? Olha, Haddad, eu, no auge da minha limitação intelectual, vou te dar a minha opinião. Eu sinto o seguinte, principalmente numa eleição como o Bolsonaro, não falo especificamente do Ciro, estou falando que passa na cabeça da população. Existe uma boa parcela da população que olha o PT como grande vilão do país. Existe uma grande parte da população, um número de pessoas que entendem que a gente precisa... Bolsonaro não vai ser uma segunda... Não, eu acho... Não vai eu ser acho uma... ok. Então, não quero o Bolsonaro no segundo... Eu respeito muito isso, veja bem. Você fica no meio caminho que às vezes... Não, mas eu acho que rola isso. Voto num, mudo completamente pro outro. Eu acho que tem uma parte da população que tem um movimento mais à esquerda que tá meio perdida porque... Isso é respeitável. Eu acho porque isso... não consegue abraçar o PT, mas ao mesmo tempo não mas votou no Bolsonaro em 2018. Mas votou no Bolsonaro. Né? Falando português, claro. Eu acho uma turma meio... Dória, Eduardo Leite... Todo mundo votou no Bolsonaro, sabendo quem era o Bolsonaro. E não tô falando nem das figuras... E agora manifesta uma surpresa. Sim. Não esperava. Como? Esperava o quê do Bolsonaro? Eu entendo e respeito. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você tem que ter coerência. Sabe? Você tem que ter coerência. Pô, é o que eu tô falando. Eu tenho 20 anos. Pega qualquer frase minha, eu justifico. Em 20 anos eu passei 7 anos na frente de um dos maiores ministérios da República, dando entrevista toda semana. Pega uma frase minha. Eu escrevo artigo de jornal, eu escrevo artigo de revista, eu escrevo artigo acadêmico. Pode pegar a minha vida inteira e me cobrar as coisas que eu assinei, que eu disse, que eu falei. Tem uma coerência. Agora, quando a pessoa começa a falar coisas que eu não consigo enxergar, qual a coerência do que ele está falando? Qual a coerência de uma pessoa que votou 4 vezes no PT, 2, 6, 10, 14... Não estou dizendo que ele não pode e não é legítimo que ele concorra, mas o discurso não pode ser totalmente incoerente com a prática dele até ontem. Entendeu? É isso que eu acho que assim, um homem de Estado, na minha opinião, eu sempre tive essa coisa na cabeça. Um homem de Estado está lidando com valores muito importantes, né? E um deles é firmeza de caráter, é coerência, é você falar uma coisa e responder por ela depois, é você fazer uma coisa e responder por ela depois. É aquela firmeza que você, sei lá, vem até de casa, né? Vem da tua formação, né? A coluna vertebral, o fio do bigode, a palavra empenhada. Eu não sei, cara, eu sou filho de um agricultor. Meu pai veio da roça no Líbano, com 24 anos, foi para o interior de São Paulo, passou mais 5 numa cidade de 10 mil habitantes, chegou na capital com 30 anos de idade, conheceu minha mãe e eu tô aqui. Cara, o que eu aprendi com ele é outra coisa. Eu aprendi o seguinte, sabe aquela coisa do cara falar e ponto. Falou, tá falado. Isso não significa não errar. Não tem nada a ver com ser perfeito. Mas será que o erro não pode ser um pouco essa incoerência? A incoerência também é um erro. O cara que vota num, vota no outro, muda mas de então ideia. Assume que tá sendo incoerente. Não tem problema. Assume. Nada contra a pessoa. Eu tô sendo incoerente em falar o que eu sou. Mas eu errei. Eu errei de apoiar o PT 4 vezes. Eu errei. Agora ele tá elogiando o Fernando Henrique. Rapaz, o que esse cara já falou do Fernando Henrique em público? Não é nos bastidores, não. Agora virou... Meu Deus do céu. Eu li que você está tentando buscar, não sei se é criação da imprensa ou não, uma aliança com o Boulos, que inclusive já teve aqui e tal, algum apoio, alguma troca de alguma forma, que no caso de o Lula achando que o Boulos
eu não sei como é que era. Tinha ali uma Eu sei- composição. Não, mas posso falar uma coisa? Não- Mas não ele é po- um parceiro mesmo? Ele é um cara muito próximo. Ele está em outro partido, como outras pessoas estão em outro partido, e a gente respeita. O Freixo a gente respeita, o Dino a gente respeita. Todo mundo a gente respeita. Não tem essa de estar em outro partido, Sim. sobretudo porque tem um campo mais progressista que tem uma sintonia de projeto, né? E não partiria nem de mim, nem do Lula um pedido para o Boulos não ser candidato. Olha, quando eu era prefeito... Isso, pro Boulos não ser candidato, no caso. quando eu era prefeito, a Erundina saiu do PSB, foi pro PSOL para ser candidata contra mim. Eu nunca falei dela, nada. É um direito dela, ela tem a trajetória dela. Nunca... Então, eu acho assim, a gente tem que compreender... Agora, isso não significa dizer que quando for o momento, a gente não possa sentar para ver o que é melhor para São Paulo e para o país. Porque, de novo, a eleição é casada com o de presidente da República. Vamos ver o que é melhor. Né? Eu duvido que uma pessoa genuinamente de esquerda coloque um projeto pessoal acima do interesse público. Eu não farei isso. Agora, para que serve, Haddad? Uma pergunta que parte do desconhecimento, da ignorância. Precisamos fechar uma aliança com partidos pequenos ou partidos médios. Eu preciso aqui do PSB, do PDC, do PP-PUPA. No que isso hoje, no mundo de internet, sabe, onde os eleitores a gente ganha eleitores com notícias mentirosas e tal, será que faz sentido a gente ter que lá na frente dar uma secretaria ou um ministério para um partido que contribui tão pouco nesse processo? Acho que depende da qualidade do partido, menos do que do tamanho. Qualidade do partido. Às vezes o partido é pequeno e tem quadros valiosos. Tem pessoas de referência. Sabe? Uma palavra delas, até para o candidato, é estimulante você receber o apoio de uma pessoa importante de outro partido. Aí você fala, mas o partido é muito pequeno. Pô, mas eu gosto daquela pessoa. Aquela pessoa vai fazer diferença no meu ânimo, na minha disposição de brigar. Sim. Entende? Tá. Então, isso em primeiro lugar. Segundo lugar, tem governo. As pessoas às vezes esquecem que depois da eleição tem uma coisa que chama governo. Governo, cara, você precisa... Assim, não é brincadeira um governo. Sobretudo dessas grandes estruturas, né? Ministérios, Prefeitura de São Paulo, a União, é muita coisa. Nenhum partido tem quadros para governar sozinho, nem que queira. Vamos supor que eu falo, não quero, eu sou bom, eu não quero ninguém, não quero olhar para a cara de ninguém. Eu não vou ter amigo para nomear. Entendeu? Porque é muita gente. Então, você já fica olhando durante a eleição. Pô, aquele cara ali do PSOL bacana, pô, aquele cara ali do PSB, puta, vai dar um bom ministro. Você já começa a enxergar o que vai ser a tua equipe. Aquele cara não é de partido nenhum, mas eu sei que simpatiza com esse aqui que é e não é do PT. Mas pode ser um bom ministro, pode ser um bom secretário. Então, você não tem muita massa crítica no Brasil testada e aprovada. Tá. Entende? Não tem. Agora vai ter mais. E eu vou te explicar por quê. A massa de gente que está se formando em universidade hoje é muito maior do que em toda a nossa história. Que a gente escancarou a porta da universidade para o preto, para o pobre, para a mulher. Tá todo mundo lá. Tem 8 milhões de universitários no país. Quando a gente chegou lá, tinha 3. Agora tem 8. Então, isso tudo vai formando uma massa crítica. E o bom da massa crítica que está se formando é que ela é heterogênea. Não é a elite branca, não, é todo mundo tá ali, sabe? Pelo Enem, o cara é pobre, o cara é filho de pedreiro, o cara é filho do empregado doméstico, ele tá lá, ele tá na universidade. Isso aí é que vai constituir uma nova elite pensante para redesenhar o Brasil. Como é que é o clima hoje dentro do PT, Haddad? Com tudo que, com tudo que rolou e ao mesmo tempo hoje... um apoio que começa a crescer cada vez mais, com a rejeição ao presidente da República, tudo começa a meio que se encaixar, né? Mas eu acho assim, primeiro assim, a gente não esperava, eu acho muitos não esperavam que a gente fosse ter êxito em desmascarar Curitiba, sabe? Porque aquilo foi... Você vê, o Lula ontem foi inocentado de outro processo. Eu acho até normal responder a processo, sabe? Quando você passa pela vida pública... Às vezes o promotor olha assim e fala, é melhor entrar, vai ter aqui um negócio esquisito, aqui eu vou entrar com a ação.
tem uma denúncia, alguém entrou com... Mas um juiz, o juiz está lá justamente para falar, querido, aqui não dá para... Não vou condenar um cara, você não provou nada, você não demonstrou nada. Então, o goleiro do jogo, entende? O cara que não deixa passar, sabe, a bola torta, sabe, é o juiz. Ele apita e fala, não foi gol. Claro. Isso aqui não foi gol. Pô, e o Lula foi mais inocentado de processo do que eu. Eu perdi mais processos que o Lula. Se fizer uma porcentagem, eu perdi mais, cara. Provavelmente, né? Mas o que eu quero dizer... Preciso dos teus advogados, é que o Moro destoou muito. Né? O Moro destoou muito do que se espera de um juiz. Porque, primeiro, o que se espera do juiz? Sobriedade. Não é publicidade. Um juiz não é um cara que aparece. Quantos juízes você conhece? Percebe? Não é um cara que aparece. Por quê? O cara tá lá no gabinete dele, olhando tudo. Ó, esse aqui é culpado, vamos dar pau. Aqui não dá. Ele nem quer visibilidade, sabe por quê? Para manter a integridade da decisão. A integridade da decisão dele é que é o buziles da coisa, entendeu? Então o juiz não busca holofote em geral. Ele não é eleito, ele não precisa de voto. Então a gente chama isso de antimajoritário, poder antimajoritário. Não importa o que a maioria quer, é o que está nos autos. Importa o que está certo. Né? O que está certo. A maioria pode estar lá pedindo a crucificação de Jesus Cristo. Se tivesse um juiz lá, o Jesus não ia ser crucificado, né? Para isso que serve o juiz. Ele não vai na onda, ele vai na retaguarda ali para falar, isso aqui é justo, isso aqui não é. Então o Moro destoou demais dessa coisa. Então o fato da gente ter conseguido, de certa maneira, com a ajuda lá do como chama, hacker, né? Que expôs aquele escárnio, aquele deboche todo daquelas mensagens, das mensagens. Aquilo a gente não esperava que fosse acontecer tão rapidamente. A gente achou que ia acontecer um dia. Sabe? Um dia essa coisa vai vir à tona. Né? Mas ninguém sabia muito como ia vir à tona, por onde ia, sabe? A gente às vezes imaginava que o governo americano ia abrir os documentos, sabe? E no final veio de uma forma inesperada, mas veio. Tava meio o cara se tornou ministro do Bolsonaro. Quer dizer, isso ajudou. Ministro do Bolsonaro. Você precisa de alguma correspondência para mostrar maior, uma relação de promiscuidade do judiciário com o poder executivo ali, né? É isso. Eu acho que ele se expôs muito, acho que ele foi com muito apetite, né? Se ele ficasse lá na dele mais um tempo, né? Sim. E ganhasse ali o tempo. Mas é o ego. É o ego. Mas foi o ego que fez ele condenar, né? O mesmo ego que fez ele condenar fez ele cair. O cara saindo na rua todo dia sendo considerado o herói nacional, como é que ele vai desistir dessa ideia? De que ele é um super-herói. De que ele é um super-herói, aí ele descobre no meio dos autos que isso não tá ele certo. Clark Kent, né? Vai embora, vai embora. Mas é isso, cara. Por isso que eu digo que a ambição tem que ser menor do que o desprendimento. Claro. Sabe? Palavras sábias de um agricultor. Sabe? Se mantém no chão e queira as coisas. Porque é bonito querer as coisas, né? Querer realizar um sonho, um projeto. Agora, não é a qualquer custo, sabe? Não vale a pena.